Olá, turma. Bom dia a todos vocês. Espero que todos estejam muito bem, com muita disposição, com vontade de aprender. Já iniciamos a nossa terceira etapa desde a semana passada com assunto novo. Estou aqui para correção da nossa atividade de língua portuguesa, tá bom? E também para fazer algumas colocações, durante a correção. Eu quero lembrar vocês que a participação em nossa aula online, ela se faz necessário porque a participação, a interação do aluno, a devolução das atividades, tudo isso é convertido em nota, né? Então, a terceira etapa não é um momento mais para brincadeiras, vamos mandar a preguiça para bem longe, é um momento de foco, de todo o gás, estamos na reta final e o que nós queremos é o sucesso. Mas o sucesso não combina com preguiça, né? O sucesso, ele anda de mãos dadas com o trabalho, com o esforço. E o que nós queremos é isso. Então, vamos lá, minha gente, força, né? Nesse momento, mais do que nunca, é foco, força e fé, né? É o que nós precisamos ter aí nessa reta final. Então, vamos lá? Eu comecei falando na terceira etapa sobre algumas figuras semânticas. Eu quero aqui aproveitar a oportunidade para dizer a vocês que nós temos as figuras semânticas, as figuras sintáticas e as figuras fonéticas. Então, nós vamos ter essas figuras semânticas que vão interferir no sentido, porque tudo que é semântico diz respeito ao sentido, à construção de sentido, tá? Nas figuras sintáticas, terá uma interferência em relação à construção da frase, da oração, do período, enquanto que a figura fonética fica por conta mesmo da pronúncia. Então, nós vamos ver na próxima aula sobre as figuras fonéticas. Então, sobre as figuras semânticas, o que nós podemos falar? Primeira coisa é que elas vão interferir, como vocês já sabem, no sentido ali do texto. Elas são utilizadas com que intenção? Com a intenção realmente de causar um efeito na interpretação. É para impactar o leitor. Então, as figuras, elas são utilizadas com esse sentido. Então, é preciso entender que a mensagem está sendo transmitida a partir de uma outra perspectiva. Não é o sentido literal da palavra. Não é aquela significação direta e literal, né? É o que nós costumamos dizer que é o sentido dicionarizado, né? Não é a função referencial da palavra, que busca transmitir apenas conhecimento e informação. Então, todas as palavras, as expressões e as frases que adquirirem esse sentido mais particular vão fazer parte dessa composição. Então, nós temos muito nos textos literários, porque são textos onde você precisa imprimir uma outra perspectiva à linguagem. Então, você precisa impactar pelo poder da palavra. Então, o texto, ele tem que ter um peso, ele tem que ter uma influência sobre o leitor muito grande. Então, você desloca aquele termo, né, do dicionário, você desloca aquela palavra do sentido literal e você coloca dentro de um contexto, assumindo um outro significado. Então, há uma interferência de sentido aí, tá certo? Então, nós vamos para a correção da nossa atividade. Eu pedi que vocês fizessem leitura e respondessem as páginas do livro 3, tá? É o livro que nós estamos usando. Então, da página 21... nós temos, né, até a atividade até a página 30. Então, foram essas as páginas que eu pedi na semana passada, na aula passada, que vocês respondessem, tá bom? Então, só pra gente aqui frisar um pouquinho, retomar um pouco esse assunto, nós temos a primeira figura de linguagem aqui abordada é a comparação. A comparação é uma figura de linguagem onde ela vai procurar aproximar dois elementos, mas por meio de conjunções mesmo. A comparação, ela é muito clara, é tão bonita como, né? É tão inteligente quanto. Então, são conjunções que são colocadas para estabelecer realmente essa
relação de comparação, né? Para imprimir esse sentido de comparação. Então, você vai buscando características que sejam semelhantes a esses dois elementos que estão sendo ali colocados. A metáfora, ela é uma figura que ela se aproxima muito da comparação, tá? Mas ela não vai ter claramente aquela conjunção, aquele termo comparativo como, tá? Tanto qual, tal qual, não, nós não temos isso na metáfora. Então, a metáfora, ela determina uma transferência de significado de uma palavra ou de uma expressão para outra. Isso vai acontecer por uma comparação implícita, não é a comparação explícita, sem presença de termos comparativos entre esses elementos. Falamos da catacrese. A catacrese é um empréstimo de um vocabulário por associação ou por semelhança com seu significado, tá bom? Então, assim, nós vamos ver aqui na atividade, no decorrer da atividade, que é através da catacrese você terá ali, tá? Um empréstimo de um vocábulo para aquele contexto ali, tá certo? Em relação à metonímia, é quando você faz uma substituição de uma palavra ou de uma expressão por outra. Por que você faz isso? Por haver entre elas uma relação de contiguidade, de proximidade, de semelhança. Então, você pega algo que é semelhante e você substitui. Eu estou apenas citando aqui, nós vamos fazer a correção. A antítese são figuras de linguagem, é a figura de linguagem que consiste no uso de palavras que se opõem, tá? Elas vão se opor nesse sentido aí de ressaltar mesmo a expressividade. Enquanto que o paradoxo são expressões muito contraditórias. Diferente da antítese, onde uma se opõe à outra, no paradoxo, uma exclui a outra. A personificação ou prosopopeia, muito utilizada nos textos literários, quando um ser inanimado adquire característica de seres humanos. Tá bom? Então, atribuir características humanas a seres irracionais ou a seres inanimados. A hipérbole, que é uma figura que estabelece um exagero, mas é um exagero intencional, tá bom? Então, é algo assim que tem realmente, que vem com essa expressividade daquilo que está sendo declarado, é para impressionar mesmo o leitor, o ouvinte da mensagem. O eufemismo, que é a figura que vem na tentativa de suavizar uma informação. Então, se uma informação ela é muito pesada, uma mensagem muito pesada, você procura palavras menos desagradáveis, tá bom? Para poder transmitir. A ironia consiste em você expressar exatamente o oposto daquilo que você quer declarar, né? Então, quando você diz algo, mas o que você pretende com aquilo é transmitir algo totalmente oposto, né? E isso, às vezes, acontece com o intuito mesmo de ridicularizar alguma pessoa, uma situação, ou até mesmo para fugir da crítica e da censura, tá bom? Então, são essas as figuras que foram apresentadas aqui para vocês no livro. E aí, o livro traz ainda as figuras fonéticas, que são as figuras de som. Como eu disse, que são aquelas que vão valorizar a expressividade do texto através da sonoridade. Uma escola literária que valorizou muito as figuras fonéticas foi o simbolismo. Então, é um recurso muito empregado através da repetição dos sons, porque através disso você vai construindo um ritmo, vai trazendo uma musicalidade ao texto, principalmente os textos líricos, os textos escritos em versos, né? No caso, os poemas. Aí nós vamos ter as onomatopeias, tá? A figura que é responsável pela reprodução gráfica mesmo de um ruído, o tic-tac, né? O toque-toque, né? Você repete mesmo, escreve esses sons. A aliteração, que é a figura que consiste na repetição de sons consonantais iguais ou semelhantes, a fim de imprimir um ritmo, como eu já disse, tem um porquê. A assonância, que é a repetição de sons vocálicos, de vogais, tá bom? Com a mesma finalidade, também de provocar um estilo, tá? Então, essas são as figuras fonéticas. Aí, vamos para a correção da nossa atividade.
E aí, através da atividade, nós vamos conseguir visualizar e entender melhor o assunto. Atividade da página 28. Leia este poema de Mário Quintana e responda às atividades propostas. Então, vamos lá? Vamos lá, turma? Disposição agora. Vamos para a correção e eu quero depois o anexo com a foto do livro com a atividade respondida, tá? Então, o livro não é para... Foi feito no livro, foi feito no caderno. Manda uma foto, porque isso para mim é importante, faz parte do processo avaliativo, tá? Então, o livro é para ser utilizado, é muito importante, é uma ferramenta muito importante. Então, vamos lá. Não deixem passar as atividades, tampouco as correções. É fazendo atividades e exercícios que nós fixamos o nosso conteúdo. É o poeminha de Mário Quintana, ritmo. Na porta, a varredeira varre o cisco, varre o cisco, varre o cisco. Na pia, a menina escova os dentes, escova os dentes, escova os dentes. No arroio, a lavadeira bate a roupa, bate a roupa, bate a roupa, até que, enfim, se desenrola a corda toda e o mundo gira imóvel como um peão. Quantos versos e quantas estrofes há nesse poema de Mário Quintana? Então, vamos lá. No poema, nós temos 16 versos e nós temos quantas estrofes? 4 estrofes, tá? Então, as estrofes são os agrupamentos de verso, como vocês já aprenderam no ano passado em literatura. O poema de Quintana intitula-se Ritmo. Nos versos desse poema, como a ideia de ritmo é estabelecida? Então, através de quê? Da repetição de versos nas 3 primeiras estrofes, tá? Então, nas 3 primeiras estrofes, nós temos a repetição desses versos. Então, intencionalmente, para trazer um ritmo, tá bom? Para o poema ao ser lido. Que efeito de sentido é estabelecido pela repetição de alguns versos no poema? Então, nos 3 primeiros versos, o eu lírico, né, é a voz presente aqui, não o autor, ele destaca a rotina das 3 ações. Então, eu tenho 3 ações aqui, tá? Enumeradas, que é varrer, é escovar e é bater, tá bom? Então, é estabelecido aí pela repetição tanto de varrer, varre o cisco, escova os dentes, bate a roupa, bate a roupa. Então, eu tenho a repetição dessas 3 ações aí, tá? Nesses versos. Quarta questão da página 28. Vamos lá? Nas 3 primeiras estrofes, há repetição de algumas consoantes. E isso se chama de aliteração. A repetição de vogais é assonância, tá bom? Que nome se dá à figura de linguagem que é a repetição de consoantes, a literação, e como se chama a figura de linguagem em que há repetição de vogais, dá-se o nome de assonância, tá? Essas são as figuras fonéticas, tá bom? Que imprimem, né, que estabelecem diretamente um ritmo, são utilizadas para imprimir ritmo a esses textos. Releia o último verso. E o mundo gira imóvel como um peão. O trecho sublinhado gira imóvel como um peão corresponde a 2 figuras de linguagem semânticas. Aí agora nós já vamos para a questão do sentido, já não estamos falando mais do som, de fonética, vamos falar de sentido, qual é o sentido que está sendo empregado. Aí vamos voltar lá para comparação, metáfora, metonímia, eufemismo, catacrese, hipérbole, personificação ou prosopopeia. Quais são elas? Primeiro, gira imóvel. Tem como? Quando você começa a girar, você deixa de estar imóvel. Então, uma exclui a outra. Quando isso acontece, a figura é o paradoxo. E como um peão, eu tenho aqui, ó, uma conjunção comparativa. Eu tenho o como. Então, é uma comparação. Então, como um peão é uma figura, né, que está estabelecendo, eu estou buscando um elemento, né, que se aproxime. Então, girar, então, o elemento que estabelece um sentido muito próximo disso é o peão, né? Explique em que consiste cada uma das figuras de linguagem definidas na questão anterior, no exercício anterior. Então, eu acabei de explicar para vocês. O paradoxo é a figura em que as palavras são contraditórias ou negam-se reciprocamente.
Então, a existência de um acaba anulando a existência da outra. Já a comparação corresponde à aproximação entre dois seres ou fatos a partir das suas semelhanças, tá? Então, você pega aquilo que é semelhante e você aproxima, mas você tem uma conjunção ali, tá? Um termo comparativo, tá certo? Então, você tem aquele termo comparativo. Já na metáfora, você aproxima dois seres, dois elementos, a partir das suas semelhanças, mas é uma comparação implícita, não está clara, não há nenhum elemento, um termo comparativo ali. O poema todo transmite uma ideia de movimento, varre, escova, bate, gira, né? A que conclusão podemos chegar a respeito desse efeito de sentido? Por meio da ideia de movimento, esse efeito de sentido, né, que é produzido no poema, ele aumenta pelos usos, ele ganha destaque, né, por todos os recursos expressivos que foram usados na construção dos versos. Então, a gente consegue perceber que em todas essas ações apresentadas, que são rotineiras, que fazem parte do cotidiano, né, até mesmo o movimento do mundo é constante. Então, o mundo está em constante movimento, né? É isso que o autor ele traz, né? Transmite essa ideia. Então, ele pega todos esses recursos dessas atividades simples de varrer, escovar, bater, e para ilustrar geralmente essa questão do movimento do mundo, né? De todo mundo estar em constante movimento. Vamos para a próxima tarefa. Leia os excertos a seguir e classifique os trechos destacados considerando a figura de linguagem predominante. Então vamos. Moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta, um amor. Mário de Andrade, escritor modernista. O que ele está ali usando com um amor? Que ele está dizendo, moça linda, bem tratada, 3 séculos de família, burra como uma porta. Como é que ele conclui aí com um amor? Ele está sendo irônico, né? Ele está querendo dizer totalmente o contrário, mas segundo as convenções, ele acaba sendo assim. Às vezes, querida amiga, esse termo amiga nem sempre é usado, né, com muito carinho, às vezes é muita ironia, né? Então, as pessoas às vezes são irônicas em suas falas, né, para não deixar transparecer os seus verdadeiros sentimentos. Chove chuva, chove sem parar, Jorge Benjor. Então, nós temos a repetição aqui do CH, CH. Então, repetição de consoantes tem uma figura fonética chamada de aliteração, né? Repetição de consoantes. Sinto o canto da noite na boca do vento. E aí? Que figura é essa? Então, eu estou trazendo aqui características de seres vivos, né? Na boca do vento. O vento tem boca, então eu estou trazendo características humanas a seres inanimados, tá? Então, aqui é uma personificação ou uma prosopopeia. Então, vamos lá, minha gente, para a última página da nossa atividade. Letra D. Meu coração é um balde despejado, Fernando Pessoa. Ele tá fazendo o quê? Uma comparação, mas é explícita? Tem algum termo comparativo? Não, mas ele tá pegando elementos para dizer o quê? Que ele não tem reservas em relação aos seus sentimentos. Ele se joga, né? Ele joga os seus sentimentos como se despeja um balde. Então, aqui na letra D é metáfora. E aí, estão corrigindo, estão acompanhando? Então, vamos lá. Letra E. Os teus braços precisam dos meus, os meus abraços precisam dos teus. Vinícius de Moraes. Que eu tenho aqui? Eu tô fazendo uma substituição, tá? Então, eu tô pegando uma parte e eu estou fazendo uma substituição pelo todo, tá? Então, eu tô pegando partes como braços e tô fazendo uma substituição da sensação do todo. Eu tenho aqui uma metonímia. Sendo a sua liberdade, era a sua escravidão. Tenho 2 termos totalmente opostos. Ninguém pode ser livre e escravo ao mesmo tempo, né? Então, eu tenho aqui um paradoxo, não é uma antítese, porque elas não podem, mesmo sendo opostas,
existirem simultaneamente, uma anula a outra. Tenho em mim todos os sonhos do mundo. Fernando Pessoa. E aí, nós temos um exagero intencional. Dizer que é uma pessoa muito sonhadora, né? Então, todos os sonhos do mundo. Possível, mas no universo literário, né? As palavras elas têm uma força, um vigor, né? Na mese que enlaurece, estremece a quermesse, tá? Na mese que enlaurece, estremece a quermesse. Nós temos a repetição da vogal E. É uma figura fonética, né? É Diogênio de Castro esse verso. Repetição de vogais, o nome é assonância. Vamos para a penúltima. Usei a cara da lua, as asas do vento, os braços do mar e o pé da montanha. É possível você ter esses elementos? Que foi que nós falamos sobre esses elementos? Tá? Há um empréstimo aí vocabular quando você não tem um termo para definir, né? Que confira uma expressividade aí, que você não consiga definir com tanta expressividade. Então, assim, você escreve pé da montanha, cotovelo da estrada. Então, você vai buscando expressões, né, que tragam essa comparação mental. Então, nessa questão aqui da página 31, o que eu tenho? Pé da montanha, braços do mar. Então, eu tenho aí um termo que foi emprestado, né, que conferiu aí um outro sentido. Então, eu tenho uma catacrese. E eu vou para a última. E fizeste isso durante 23 anos, até que um dia deste o grande mergulho nas trevas, Machado de Assis. Então, o grande mergulho nas trevas foi para o inferno, né? Morreu, foi para o inferno. Ele está suavizando, usando uma palavra menos desagradável, uma expressão menos desagradável. Quando isso acontece na tentativa de suavizar, de amenizar os impactos causados às vezes por uma expressão, eu estou utilizando um eufemismo. Então, queridos, é isso. Ficamos aqui com a nossa correção. Aguardo os anexos, tá? Com as imagens do livro corrigida. Até o nosso próximo encontro. Então, vamos lá. Muita determinação, muita força de vontade de aprender, muito comprometimento para essa terceira etapa. Recebam o meu abraço e até o nosso próximo encontro. Tchau!